Olá, bem-vindos ao site quadro.com.br. Vamos resolver um exercício que relaciona a ligação gênica e o mapeamento dos cromossomos em resposta a uma dúvida de uma colega que nos enviou através do site. Ela não compreendeu muito bem como determinar quais os tipos de gametas e a quantidade de gametas que são formados por um indivíduo, baseada aí na taxa de permutação, né, que é a taxa de recombinação entre os alelos que estão localizados em um mesmo cromossomo, tá? Então, após assistirem às aulas de ligação gênica e de mapeamento dos cromossomos, vocês vão conseguir resolver exercícios como esse aqui. Então, eu tenho aqui um exemplo de um exercício em que eles usaram a mosca Drosophila, tá? E nessa mosca eu tenho dois genes. O gene C, que determina a cor dos olhos, que pode ser marrom, na verdade é marrom avermelhado, ou o olho vermelho, tá? Determinado pelo alelo recessivo, e a forma da asa, que pode ser normal ou vestigial, tá? Sendo que normal é o gene dominante que determina e vestigial é o alelo recessivo, tá bem? Então, olha só, e eles nos deram outras informações. Eles nos disseram que a distância entre esses dois alelos é igual a 9,5 o R, tá? O que significa isso? Que a taxa de permutação é igual a 9,5, tá? Então, a distância e a taxa de permutação é a mesma coisa. E nós sabemos que quanto maior é a distância entre dois genes, maior é a taxa de permutação entre eles. E outra informação que o exercício nos deu também é que a posição desses genes no indivíduo heterozigoto, a posição dos alelos, era a posição trans. Lembrando aí, na posição trans eu tenho em um cromossomo um alelo dominante com um recessivo e no outro cromossomo o outro alelo recessivo com um alelo dominante. Se fosse cis, seria assim, ó. Eu tenho os dois alelos dominantes em um cromossomo e os dois recessivos no cromossomo homólogo. Assim seria cis, tá? Isso aqui remete aos cromossomos o quê? Parentais, tá? Aos cromossomos parentais. Então, os parentais, no caso desse exemplo aqui, são o C e o Vzinho, e o Czinho e o Vzão. E os recombinantes, então, seria o Czão, Vzinho, desculpe, Czão, Vzão, e o Czinho, Vzinho. E eu sei que a taxa de permutação é igual à soma das frequências dos recombinantes. Então, se a taxa de permutação, que é igual a 9,5, é igual à soma da frequência dos recombinantes, a frequência dos recombinantes aqui é igual a 9,5 dividido por 2, que vai ser igual a 4,75, ok? Então, eu tenho aqui, ó, que a taxa de recombinação é de 4,75. A taxa de recombinantes é igual a 4,75. Já a taxa de parentais vai ser igual. A soma das taxas tem que dar 100. Então, 100 menos 9,5 é igual a 90,5. A taxa de parentais vai ser igual a 90,5 dividido por 2, que é igual a 45,25%. Então, aqui também é 45,25%, né? Então, os parentais são o que ocorrem em maior porcentagem, né? E os recombinantes em menor porcentagem. A primeira pergunta, né? Agora que nós já determinamos quem são os parentais e quem são os recombinantes e a proporção de cada um, na primeira pergunta ela nos diz que ela cruza uma fêmea duplo heterozigota com um macho puro recessivo, tá? E que desse cruzamento eles obtêm 1.360 descendentes. Então, quantos são os descendentes para cada fenótipo? Então, o que nós sabemos? Vamos marcar aqui. Eu conheço já os parentais e eu sei que a proporção dos genótipos, né, dos gametas parentais é de 45,25%. Os gametas parentais vão determinar esses dois
indivíduos aqui, ó. Esse carinha, ele só produz o Czinho, Vzinho. Então, a determinação dos fenótipos, ela vem da fêmea que é heterozigota, tá? Então, vai acompanhar a porcentagem aqui da formação desses gametas. Então, o primeiro gameta aqui, ó, Czão, Vzinho, ao se encontrar com Czinho, Vzinho, vai determinar a formação desse indivíduo. Então, existe 45,25% de chance, tá? Vou escrever 45,25% de chance de formar esse indivíduo, vezes a quantidade total, que é de 1.360 descendentes. Esse número aqui, se vocês fizerem a conta aí, vai ser igual a 615,4 indivíduos, tá? O segundo aqui, ó, Czinho Vzão, ao se encontrar com Czinho Vzinho, vai formar esse indivíduo aqui. A probabilidade também, a porcentagem, né, de formação desse gameta é de 45,25% vezes 1.360, vocês já fizeram a conta ali, 615,4 descendentes, né? Os outros descendentes aqui, ó, os gametas que são agora recombinantes, Czão, Vzão, né? Encontra com Czinho e Vzinho, vai formar esse indivíduo. A taxa de recombinação é igual a 4, ó, a taxa de formação desse gameta é de 4,75%, vezes a quantidade total de descendentes, vocês vão encontrar aí o valor de 64,6 indivíduos. E aqui também o mesmo raciocínio, tá? Eu tenho a taxa vezes o número total de descendentes é igual a 64,6. Então, eu tenho aqui determinada quantidade de indivíduos que vão apresentar cada um dos fenótipos, ok? Se as dúvidas permanecerem, envie essas dúvidas através do nosso site quadro.com.br e assim que nós pudermos, assim que for possível, nós vamos responder a todos, tá bem? Um abraço e bons estudos!